Olá pessoal, eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o fim dos tempos. E você pode estar pensando, mas pastor, outro vídeo sobre o anticristo, grande tribulação e a volta de Jesus? Sim, irmãos, eu sei que eu já tratei de vários assuntos relacionados ao fim dos tempos aqui no meu canal. E acontece que, além de ser um assunto muito interessante, Deus sempre nos revela algo importante em relação aos últimos dias antes da segunda vinda de Jesus, pois Ele quer que estejamos preparados para esse acontecimento tão grandioso. E hoje eu quero começar lendo com você uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia, onde o apóstolo João relata ter visto o evento que será conhecido como juízo final. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito o seguinte: Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha isso, irmãos. Este relato do apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, nos mostra que Deus trará o seu juízo sobre todos os seres humanos que já viveram na terra. Você consegue imaginar quantos bilhões de pessoas estarão diante do Senhor no dia do julgamento? Agora imagine só se, em vez de escrever o livro de Apocalipse, João tivesse registrado essa visão com uma filmadora. Eu não tenho dúvidas de que mais pessoas acreditariam na palavra de Deus e entregariam suas vidas a Jesus. Porém, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e o próprio Cristo disse que felizes são aqueles que não viram e creram. E agora, voltando ao texto de Apocalipse capítulo 20, que acabamos de ler, existe algo muito interessante ali. O fato de que diversos livros serão abertos antes do livro da vida. Eles serão abertos para mostrar às pessoas condenadas que elas tiveram muitas chances de receberem a salvação, mas não quiseram abandonar o pecado e seguir a Cristo. Assim elas jamais poderão questionar que não tiveram oportunidades de serem salvas. E já o livro da vida é somente para os salvos e nele não existe nenhum relato do que eles fizeram em relação ao pecado, porque os seus pecados foram perdoados e cancelados por Deus por causa do sacrifício de Jesus. Veja o que o próprio Cristo disse: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha isso, irmãos. Essa é a única maneira de escaparmos da condenação eterna, pois somente Cristo pode nos justificar diante de Deus. Amém? E neste vídeo eu vou te explicar sobre os livros do juízo final, que apesar de a Bíblia não citar a quantidade deles, tudo indica que são 7, pois este número representa a perfeição e ele é usado diversas vezes nas profecias do livro de Apocalipse. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho, para você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 5 horas, eu tenho colocado a oração da manhã, às 4 horas da tarde, uma mensagem de fé, e às 8 horas da noite, a oração da noite, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha caminhar comigo todos os dias, ok? Então vamos lá, irmãos. O primeiro livro do juízo final, o livro da redenção. Em Apocalipse capítulo 5, podemos ver que o primeiro livro a ser aberto será o da redenção da humanidade. O apóstolo João relata ter visto Deus em seu trono e em sua mão o livro selado com 7 selos. Porém, ninguém entre os vivos ou entre os mortos podia abrir aquele livro e nem sequer olhar para ele. Diante disso, João chorou, o que nos leva a acreditar que a vida da humanidade dependia da abertura daquele livro. Então um dos anciãos se aproximou de João e lhe disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus! Este era Jesus, que pega o livro das mãos de Deus e diz algo como: Pai, eu posso abrir este livro e salvar a humanidade. E essa redenção só será possível porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, manteve a sua pureza e pagou o preço do pecado com seu próprio sangue. Que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Mas como nós vimos, isso será apenas o começo.
Em seguida, virão os próximos livros até a chegada do julgamento do grande juiz. O segundo livro do julgamento final, o livro da natureza humana. No primeiro capítulo de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre a atitude do ser humano que trocou a verdade de Deus e o que é natural pelas mentiras criadas por Satanás. Ele disse assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Olha isso, irmãos, nós vemos aqui o triste fim de quem mudou a natureza criada por Deus e se entregou ao pecado, desonrando seus corpos, que deveriam ser templo do Espírito Santo, e acabaram servindo aos desejos da carne. É por isso que o livro da natureza humana será aberto, para mostrar às pessoas que elas deveriam ter se arrependido enquanto tiveram tempo aqui na terra. O terceiro livro do juízo final, o livro da consciência. Também na carta aos Romanos, temos mais uma revelação a respeito dos livros do juízo final que serão abertos por Cristo. No capítulo 2 está escrito o seguinte: não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Aqui o Senhor nos revela mais um de seus mistérios sobre o fim dos tempos, pois o apóstolo Paulo nos fala que muitos chegarão diante de Deus no dia do juízo, com a certeza de que serão salvos unicamente porque conheciam a palavra. Porém, essas pessoas se assustarão ao descobrirem que serão condenadas, porque por mais que tinham o conhecimento da palavra de Deus, elas não colocaram em prática, decidindo viver neste mundo de acordo com seus desejos. Essas pessoas tiveram seus olhos espirituais cegados pelas coisas deste mundo e praticaram o mal, mesmo tendo a consciência de que estavam desagradando a Deus. Elas levavam uma vida de hipocrisia e não obedeceram à voz do Espírito Santo, que sempre a chamava para o arrependimento e a mudança de vida. Então, quando o livro da redenção for aberto, eles dirão que sempre acreditaram que Cristo era o Filho de Deus. Quando abrir o livro da natureza humana, afirmarão que não se envolveram com a prostituição e a promiscuidade. Porém, eles serão condenados pelo livro da consciência, quando seus pensamentos e atitudes revelarem todo o mal que existia em seus corações. Será neste momento que o Senhor dirá: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O quarto livro do juízo final, o livro do pecado. Irmãos, mais uma vez, vamos às cartas de Romanos, no capítulo 3. Preste atenção ao que a palavra do Senhor diz. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Olha isso, irmãos. Paulo nos mostra aqui que somente em Cristo nós podemos ser salvos e purificados do pecado. E no dia da abertura dos livros não vai adiantar nada dizer para Deus que nós fomos pessoas boas e que reconhecemos os nossos erros, se tivermos cometido o principal pecado de rejeitarmos a Jesus como o único meio de salvação. O quinto livro do juízo final, o livro da lei do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 31, Deus deixou uma ordem muito interessante a Moisés. Vamos ler juntos.
Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. A maioria de nós acredita que as tábuas dos 10 mandamentos foram as únicas leis que Deus entregou ao povo de Israel através de Moisés. Mas isso não é verdade. Havia o livro da lei do Senhor, que era uma série de regras que deveriam ser seguidas pelo seu povo, caso contrário, eles seriam condenados. Isso significa que Deus julgará o povo de Israel de acordo com a lei. Este livro, por mais que hoje esteja esquecido, ressurgirá no fim dos tempos e também será aberto por Jesus. E será neste momento que todos que tiveram acesso a essa lei serão lembrados de que deveriam tê-la obedecido e não fizeram. Sim, eu sei que parece duro o que eu estou dizendo, mas o ser humano tem a mania de achar que, independente das suas atitudes, o Senhor tem a obrigação de salvá-lo. Mas isso está longe de ser verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas são poucos os que querem abandonar o pecado e receber Jesus como seu Salvador. Por isso, as pessoas que rejeitam a Cristo serão julgadas pela lei e, consequentemente, serão condenadas, porque é impossível para o homem cumprir toda a lei. Somente Jesus conseguiu fazer isso, entendeu? O 6º livro do juízo final, o livro da justiça. Em Apocalipse 22 está escrito: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E muitas pessoas que se dizem cristãs não tratam os outros com justiça, respeito e dignidade. Quantos líderes espirituais só dão atenção para as pessoas da alta sociedade, mas não dão atenção aos que mais precisam? Eles acham que são seguidores de Cristo, mas fazem o contrário do que ele ensinou. Veja o que Jesus disse aos religiosos da sua época: quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Irmãos, nós somos sempre alertados a ter uma atitude de amor e justiça para com os pobres. Nós devemos compartilhar o que nós temos, por mais que não seja muito, com aqueles que não têm nada, sem esperar nada em troca, porque a nossa recompensa virá do Senhor. Infelizmente, muitos se acham santos, mas não são justos com o próximo, principalmente com os mais pobres, e com isso eles serão condenados e chamados por Deus de injustos no dia do juízo final. E por último, o 7º livro do juízo final, o livro da vida. O 7º livro, enfim, é o mais importante de todos, o livro da vida. Vamos ler juntos o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Olha isso, irmãos. No capítulo 13 de Apocalipse, o apóstolo João disse que todos aqueles que não têm o nome no livro da vida adorarão a besta, e essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. Por isso, faça uma reflexão agora. Se hoje fosse o dia do juízo final, você teria certeza da sua salvação? Essa certeza vem quando nós entendemos que Jesus é o nosso fiel advogado. Veja o que a Bíblia diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus, irmãos. Isso significa que quando estivermos diante de Deus, Cristo nos defenderá e mostrará que Ele já pagou o preço pelo nosso pecado e sofreu o castigo que nós merecíamos. Com isso, nós seremos justificados e aprovados para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. E é por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação não é pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras, mas é somente pela fé em Jesus, por meio da graça de Deus. E para encerrarmos, veja a promessa maravilhosa que Jesus fez aos seus seguidores. O vencedor será vestido de branco,
jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.